boa noite, nação rubro-negra, chegando para mais um vídeo informativo, uma live informativa, cheio de atualizações para vocês sobre a situação do Marinho, situação definitiva, complicada, Marinho aí indo para o São Paulo, tem também as notícias atualizadas do Departamento Médico do Flamengo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Wesley, Léo Pereira, tem informação atualizada sobre o TT, ele é atacante do Leicester, da Inglaterra, e o Flamengo também está interessado nessa contratação. Tem também notícias do Fla-Flu e mais outras notícias de maneira geral para passar para vocês, além da rixa e briga que está tendo aí, segundo alguns jornalistas, entre Gabigol e Davi Luiz, dois caras que são símbolos de liderança internamente nos bastidores do Flamengo. Então, peço para vocês, já nesse início de live informativa, deixe o like, é muito importante. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Também, quem puder, compartilhe aí com os seus amigos de maneira geral todas essas informações atualizadas para chamar a Nação Rubro-Negra, não só para se inscrever, mas para conhecer o nosso trabalho. Vamos lá, sem muitas delongas aqui, para a gente ir logo para o que interessa. Primeiramente, vou começar falando logo o assunto da vez, a bomba, a urgência que é a situação do Marinho. Hoje, inclusive, dia 29 de maio, é aniversário do Marinho. O Flamengo publicou os parabéns e logo em seguida comunicou que o jogador foi multado, retirado da última relação do jogo e vai treinar agora num período totalmente separado do elenco por tempo indeterminado. E aí, né, essa foi a primeira notícia que tinha vindo em seguida. Depois veio o motivo, que é porque o Marinho ele discutiu com um membro da comissão técnica do clube, por isso ele teve essa rusga e estava treinando de forma separada, e que o motivo dessa discussão, segundo o Pedro Ivo Vene Casagrande, é que ele se recusou a viajar para o Chile no jogo agora contra o Nublense pela Libertadores. Todo jogador que sentiu dor e que não tinha lesão, sentir dor e lesão são coisas diferentes. Jogador que sentiu uma dor e não foi constatada uma lesão, o Sampaoli pediu para que viajasse. O Marinho foi o único que, mesmo com dores, sem nenhuma lesão detectada, mas só com dores, ele se recusou e a recusa do Marinho irritou o Sampaoli e sua comissão técnica. E aí, diante disso, o GE, através da Letícia Marques, fera braba, né, jornalista, deixou muito claro que o São Paulo já negociou e fechou com o Flamengo essa contratação, que faltava somente o acerto salarial agora entre o Clube Paulista e o jogador do Flamengo. E aí, importante também lembrar disso tudo o seguinte, o Flamengo já tinha deixado claro que não iria dificultar de forma nenhuma essa saída do jogador, que ele já não estava fazendo tanto partes aí do plano rubro-negro. Engraçado disso tudo é o seguinte, o técnico Sampaoli, ele queria que todos os jogadores que estivessem com dores viajassem, porque ele iria aguardar, juntamente com o departamento médico e a sua comissão, o limite do desgaste das dores que esses atletas estivessem, porque se eles melhorassem por lá, das dores, obviamente, eles estariam atuando. Foi, inclusive, a situação que aconteceu com o Léo Pereira. E aí, o Matheus França só tinha dores, mas não tinha lesão, viajou. O Arrascaeta não tem lesão, só tinha dores ainda na coxa, mas também viajou. Mas as dores permaneceram, por isso eles não atuaram, mas foi junto com a equipe. Léo Pereira também viajou com dores, se sentiu melhor, foi utilizado no segundo tempo. O Everton Ribeiro estava lesionado, então, diferente da situação de dores, ele não viajou. O Bruno Henrique está se recuperando de uma lesão, não está só com dores, então também não foi para o Chile para esse confronto contra o Nublense. Então, o Sampaoli ele quis somente aqueles que tivessem a perspectiva, de repente, de uma melhora para que fosse utilizado de alguma maneira. E aí, o Marinho simplesmente ele disse que tinha um edema na coxa, que estava com dores, que não viajaria e desacatou uma ordem internamente. Para piorar, ainda discutiu com a comissão técnica. Marinho, cara, é outro jogador. Eu sempre brinco aqui que tem aqueles jogadores que chegou no meu limite. O Vidal é um desses jogadores que chegou no meu limite de paciência. O Marinho também é outro jogador agora que chegou no meu limite. Vai mais rápido quanto antes para o São Paulo, porque, de fato, não dá para contar com o Marinho para nada. O retrato do Marinho, que não é nada no Flamengo, não tem nenhum histórico, sequência, importância, títulos conquistados. O Marinho não teve nenhuma prospecção positiva no clube. E ele teve essa postura. Imagina aqueles caras que já ganhou alguma coisa que foi importante. Isso retrata bem o nosso interno, isso retrata bem um Flamengo que não tem comando, algo que a gente vem falando há muito tempo, mas amanhã a gente vai pontuar e vai, inclusive, trazer informações destrinchadas sobre isso na nossa live,
Obviamente, aí a gente deve ter live 11h40 da manhã, amanhã, terça-feira, tá? Mas fique ligado aqui no nosso Instagram e também no nosso canal das nossas últimas informações. Sobre a questão do TT, que eu havia citado aqui, também já passando essas notícias para você, é do Jorge Nicolet, que o Flamengo, junto com o Grêmio, está bem interessado na contratação do atacante de 23 anos, do Leicester, na Inglaterra, atacante titular, vem muito bem na temporada, mas é uma contratação que, mesmo não sendo tão fácil, o Sampaoli indicou esse atleta para o departamento de futebol para que desse uma sondada, para que desse uma avaliada, porque ele tem interesse na sua contratação. Sobre treinos, a Arrascaeta hoje, nessa segunda-feira, treinou normalmente junto com os demais companheiros. Ele tem uma perspectiva positiva de que ele retorne nesse jogo de quinta-feira contra o Fluminense na Copa do Brasil e que seja, inclusive, titular. E ele treinou hoje sem dores. Isso é extremamente importante, mas, óbvio, vai ter que aguardar o treino de amanhã, terça-feira, vai ter que aguardar também o treino de quarta e, consecutivamente, aquele último treino básico na quinta-feira. Ainda sobre o treino, Everton Ribeiro hoje não participou, infelizmente. É praticamente a ausência aí já confirmada para esse confronto de quinta-feira. E além do Everton Ribeiro, Wesley e Léo Pereira também não participaram do treino de hoje. Lembrando que os dois sofreram aquela pancada forte na partida contra o Cruzeiro agora, ainda sente dores, por isso que não treinaram. E aí vai depender das evoluções que eles tiverem aí no meio da semana para o treinador ter uma certeza se Wesley, Léo Pereira e Arrascaeta vão estar à disposição. Até o Vene Casagrande trouxe a informação que o Wesley fez já exames médicos e que nesses exames não detectou nenhuma gravidade na fíbula, que foi o local onde ele sofreu aquela pancada. Ele ainda sente muita dor, está fazendo um tratamento intensivo com o departamento médico e se ele for a campo na atividade de terça-feira, possa ser que ele tenha uma chance de ser relacionado. Caso contrário, dificilmente o jogador que não for a campo amanhã não deve ser relacionado para a partida de quinta-feira. Sobre esses bastidores, falando agora sobre essa confusão divulgada aí também pelo Vene Casagrande entre Gabigol, entre Davi Luiz, é que o clima dos bastidores não é das melhores, isso todo mundo sabe. A declaração do Felipe Luiz ficou evidente, as declarações do Fabrício Bruno, isso tem ficado cada vez mais claro, que o ambiente no Flamengo é péssimo, e que o Sampaoli percebeu isso logo na sua chegada, tentou amenizar, tentou criar um clima mais tranquilo para realizar o seu trabalho, mas tem dois jogadores batendo cabeça, segundo o Vene Casagrande, e consecutivamente dois grupos divididos. Esses são os jogadores Davi Luiz e o Gabigol. E aí, na complementação das informações, é uma disputa de poder, né? Segundo as informações aí do Diogo Dantas, essa situação do Davi Luiz e também do Gabigol é uma disputa de poder. Por quê? Depois que o Diego Ribas saiu, o Davi Luiz ele tentou exercer mais a sua liderança, mas nesse processo que ele está tentando exercer a sua liderança, o Gabigol não acatou algumas dessas situações que foi colocado, e além disso, o Gabigol hoje tem um respaldo da diretoria, não à toa, recebeu também a braçadeira de capitão. Como o ambiente está muito pesado, e esse ambiente está pesado desde o início do ano, até com o Vitor Pereira, tá? Só para lembrar. E aí, o ambiente não é das melhores, Gabigol querendo ver o Flamengo conseguir bons resultados, ser campeão e tal, ele tentou resolver a situação, tentou ali, de uma certa forma, ser capitão internamente, como ele tem sido, mas Davi Luiz não se mostrou disposto a baixar a cabeça, segundo o Diogo Dantas. E aí, hoje, o Flamengo é dividido basicamente o seguinte: Davi Luiz ele é uma referência para os jogadores mais jovens, mas os atletas mais experientes estão incomodados com toda essa situação. Felipe Luiz, por exemplo, tem percebido que a falta de união tem prejudicado no dia a dia. A gente percebe isso, inclusive, em campo. Os jogadores não se olham, não se comunicam, e realmente está bem complicado. Nomes como Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta são isentos, não tomaram partidos, mas eles têm uma tendência a ficar mais ao lado do Gabigol, por exemplo, e integrantes da diretoria também dão uma cobertura ali de uma certa forma para o nosso camisa 10, e Davi Luiz vai perdendo essa liderança com os caras mais experientes, somente ali uma relevância com a garotada, que sempre deixou claro que ele é um jogador muito influente, que tem aprendido bastante. A situação interna sobre Davi Luiz e Gabigol é o seguinte: a maioria dos jogadores hoje não tem muita paciência para ouvir os sermões, vamos dizer assim, que o Davi Luiz tem feito, né? É aquele jogador de muitas palavrinhas, e tem vários jogadores já, inclusive, de saco cheio dessa situação
por isso os problemas cada vez internamente vêm aumentando. Isso é lamentável, né, cara? A gente vai falar muito sobre isso amanhã, mas isso é muito triste, porque quem perde com tudo isso é o Flamengo, é o torcedor. Não é só a instituição, mas o torcedor. E a gente percebe isso no dia a dia, não só nos treinos, mas a gente percebe nos jogos, jogadores se desentendendo com facilidade. Quando perde uma jogada, não dá vida pelo outro, não se comunicam, não se apresentam para chamar responsabilidade. Parece que querem dispensar a bola rapidamente, porque não quer ter a crítica, né, em cima dele. Enfim, a situação vai ficando aí cada vez mais difícil. Para quinta-feira, Flamengo e Fluminense, nada mais, nada menos. Uma notícia ruim, para mim é péssima, né, no meu ponto de vista. O árbitro para essa partida é simplesmente Rafael Claus, um dos árbitros que mais prejudica o Flamengo. Engraçado como ele está sempre em jogos decisivos, né? E Rafael Claus foi designado pela CBF para apitar o jogo de volta agora no Maracanã, Flamengo e Fluminense. Então, galera, sei que a arbitragem, a gente não está aqui para ficar chorando sobre a arbitragem, nem sobre nada disso, mas já deixo claro para vocês o seguinte: se preparem, porque quinta-feira pode acontecer muita coisa. E, infelizmente, a gente sabe que a situação aí não é tranquila, tá? Saiu informação atualizada sobre o Marinho aqui, eu vou passar já para vocês. É do Guilherme Silva. Ele disse assim: o staff do Marinho quer que o Flamengo pague parte do salário do jogador durante essa possibilidade de empréstimo ao São Paulo até o fim do ano. Atacante ainda resiste para aceitar um salário menor no novo clube. E esse modelo de negociação não agrada a diretoria do Flamengo. E a diretoria do Flamengo está certa. Ainda sai essa informação para fechar com chave de ouro a merda que é o Marinho no Flamengo hoje. Desculpa, Marinho no Flamengo é só prejuízo. E os empresários do Marinho querem que ele seja emprestado para o São Paulo e o Flamengo paga o salário do jogador. Isso não existe. Isso não existe, cara. Assim, é surreal. E ele não quer receber um salário menor no São Paulo, porque ele está numa boa vida, como a gente fala. Resort do Flamengo, resort Clube de Graça do Flamengo. Então, assim, mais um absurdo de uma informação que acabou de sair e que a gente está aqui passando para vocês, já atualizando aqui nessa live informativa sobre a situação do Marinho, tá? Galera, a gente volta aqui amanhã novamente, em torno de 11h40, meio-dia, provavelmente, meio-dia, e quero que vocês ativem o sininho, que é muito importante para o YouTube tentar notificá-los. Deixa o like, é importante. Se inscreva no nosso canal e também participe com a gente aqui nos comentários, deixando a sua opinião. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e até mais.